A rejeição e a separação. Muitas vezes Deus vai fazer isso com aqueles que Ele quer usar. E muitas vezes Deus não vai permitir nem os da igreja ir atrás de você. Eu me lembro que depois que eu entendi o que é a separação e a rejeição, eu comecei a parar de me questionar. Eu me questionava muito o porquê disso tudo. Perguntava o que tinha de errado comigo. Mas hoje eu vejo que era algo que Deus queria e ainda quer, né? Que ainda eu continue separado, guardado numa caixinha quieta. Não trabalho. Os trabalhos que arrumo sempre tem um probleminha ali, né? Com alguém que se incomoda e eu tenho que sair. E é uma vida de solidão. Só que depois que você entende que Deus está por trás, que Deus está permitindo tudo isso, você se acalma e você fica em paz. E hoje eu já estou mais em paz, já estou mais calma, entendendo que Deus tem algo, sabe? Tudo é permissão do Senhor. Então, se você está vivendo hoje uma vida separada, Deus está te guardando, Deus está te protegendo de algo, Deus está te livrando, Deus está te ensinando dentro da solidão. E uma coisa muito importante que eu sinto da parte de Deus, quando Deus separa alguém, é importante. Por quê? Porque quando Deus te usar para falar, ninguém vai poder questionar. Porque você não vive de panelinha, você não vive de grupo, você é sozinha, você e Deus. Então, se você sabe de alguma coisa, foi Deus que te falou. Porque você não vive de fofoca. Então, eu acredito que o Senhor separa a gente para isso também. Para usar em um momento onde ninguém pode questionar. Porque a gente somos separadas. E essa solidão, hoje eu me acostumei com ela, com a solidão. Através da solidão eu aprendi muito. O Espírito Santo me ensina, Deus me ensina. E a gente é ministrado por Deus, a gente é ensinado pelo Espírito Santo de Deus por Deus. É um privilégio ser separados. É um privilégio você ser rejeitado. Quando a gente começa a entender que toda a sabedoria que a gente tem através da palavra, sabedoria de uma revelação, uma visão, que é Deus quem nos dá, que a gente não precisa perguntar, que não tem ninguém para vir te ensinar aqui, mas é Deus que te ensina, é o Espírito Santo que está contigo te ensinando ali, ministrando no teu coração, falando contigo, por onde tu anda, o Espírito Santo é falando contigo. A rejeição que você passa sempre tem um ensinamento dentro. Se você está trabalhando, se você está no emprego, você passa por uma rejeição no trabalho, você sabe o que é que aquilo ali significa. Se alguém te ataca, você conhece o coração da outra pessoa, você percebe que aquela pessoa está com problema, que aquela pessoa é ferida. Então você começa a ver o mundo com outros olhos, você começa a ter discernimento das coisas, e tudo isso é o Espírito Santo quem te ensina. Eu acredito que a rejeição e a separação, ela é o deserto na vida de um crente, porque Deus quer ensinar. Aí eu me lembro do profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, mas ele foi separado. Deus separou ele desde o ventre para usar ele. Ele era separado e rejeitado. Quando ele ia dar a palavra, ele era açoitado, porque ele ia dar a palavra e as pessoas não recebiam. E assim também muitas vezes é na nossa vida. Né? Eu já perdi pessoas que inclusive eu amo, né? Pessoas que eu gosto, por uma correção que Deus falou, por algo que Deus mandou falar e a pessoa não aceitou. Né? E a pessoa simplesmente não aceitou e se afastou. Mas tudo bem, faz parte do chamado, faz parte, hoje em dia eu entendo. E quando a gente começa a entender é melhor, porque a mente da gente fica mais clara. Né? O apóstolo Paulo, quando ele estava próximo a morrer, ele estava dentro da caverna. Ele estava solitário. E ali dentro ele escrevia as cartas. Porque quando a gente está separado, quando a gente está sozinho, é o Espírito Santo que ministra. Você não vai aprender com um pastor tal, com um pastor fulano, com a irmã fulana. É o Espírito Santo quem conversa contigo. É o Espírito Santo quem te ensina. É o Espírito Santo quem te ensina a falar. É o Espírito Santo quem te ensina a ver as coisas de outro jeito. Então, é maravilhoso, porque é uma aula particular para aqueles que Deus tem chamado. E eu acredito assim, hoje em dia eu já vejo assim. Né, que eu creio que Deus me separou para algo e hoje em dia eu aceito essa separação, eu aceito a rejeição, porque eu sei que Deus tem algo para fazer.
E eu estou aqui para fazer o que Deus quiser que eu faça. Então, até então, estou separada de tudo e de todos. E Deus sabe todas as coisas, né? Então, se você está passando pela rejeição, pela solidão, está separada também, é porque Deus tem algo na tua vida. Então, para de questionar e começa a aprender dentro deste deserto, dentro desta solidão, porque Deus tem algo para falar, Deus tem algo para te ensinar e você não vai sair daí de dentro da mesma forma que você entrou. No dia que Deus abrir a porta da solidão, que disser assim, filha, hoje tu estás liberada, tu estás pronta, aí Deus vai te usar na terra. Aí Deus vai surpreender aqueles que pensavam que você tinha morrido. Aqueles que pensavam que Deus não queria mais nada contigo porque tu não está frequentando mais a igreja, porque tu não está frequentando aí os lugares. Mas se Deus tem algo com tua vida, Ele vai te falar. Ele vai confirmar. E muitas vezes é isso, é rejeição, é separação, aqueles que a gente ama se afasta. E tá tudo bem, porque Deus está querendo te ensinar.